Depois de diversas manifestações populares, o Ministério da Saúde autorizou a contratação emergencial de médicos para algumas regiões do país. Conhecido como Mais Médicos, o programa oferece R$10 mil aos profissionais. Estrangeiros só são chamados a ocupar as vagas não preenchidas por brasileiros. São aceitos brasileiros formados no exterior e profissionais estrangeiros com conhecimento do português, vindo de países com mais de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, o índice brasileiro. Os estrangeiros selecionados no programa recebem um registro temporário e só podem exercer a atenção básica nos lugares a que foram destinados. Uma das críticas feitas por quem é contra o programa é o fato dos médicos estrangeiros não precisarem passar pelo Revalida. O Mais Médicos e a saúde pública em Campinas são os assuntos do Espelho Urbano de hoje. Eu sou o Beto Barreira e quem vai apresentar essa edição do Espelho Urbano comigo é a Ana Benotti. Tudo bem, Ana? Olá, Beto, tudo bem? Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bem polêmico e que vem sendo discutido aí e muito na sociedade, né? Isso, e para discutir esse tema com a gente durante todo o programa, a gente trouxe o médico Francisco Mogadoro, que é do Conselho Municipal de Saúde e médico da família no SUS. Doutor, primeiro, muito prazer em recebê-lo. E o que de fato vai mudar na saúde pública com a chegada do programa Mais Médicos? Bom dia, Beto. Agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês. O programa Mais Médicos ele é um programa pontual, emergencial, um tanto paliativo. Não vai resolver grandes problemas de longo prazo do sistema de saúde. Vai ter algum impacto? Lógico que vai. São pessoas que não têm atendimento, cidades inteiras, inclusive, bairros que não têm atendimento, vão ter, por um período de até 3 anos, profissionais médicos lá. O problema é que ele é absolutamente pontual, ele não vai resolver questões de longo prazo, né? E nas redes sociais, o programa Mais Médicos causou também muita repercussão. Na internet, muita polêmica entre os internautas. As várias discussões nos sites de relacionamento envolvem racismo, xenofobia, política e até mesmo violência gratuita. Como, por exemplo, o caso de uma jornalista que postou em seu Facebook que as médicas cubanas têm cara de empregada doméstica. Este vídeo mostra a saída de profissionais cubanos de uma escola de saúde pública em Fortaleza, sendo hostilizados por colegas de profissão, em um protesto organizado pelo Sindicato dos Médicos do Ceará. Doutor, essa rejeição que a gente acabou de ver agora por parte dos médicos brasileiros, ela é pelo fato de serem médicos cubanos, tem uma questão xenofóbica aí, ou tem um fundo profissional? Primeiro, nada justifica racismo, xenofobia, desrespeito como esse que a gente viu, né? Acho que tem uma questão, as entidades médicas que estão liderando esse processo aí de contestação do Mais Médicos tem um erro no foco, na minha opinião. O colega cubano que vem na Solidariedade Internacional de Cuba, vem nos ajudar aqui, a população brasileira, não deveria ser nem de longe o alvo de um protesto. Ele está aqui como um trabalhador, como alguém que vem ajudar. É compreensível, eu concordo parcialmente com as críticas, que se faz a um programa como esse, por exemplo, por não investir numa carreira de Estado, por não colocar por concurso público. No caso do médico, do trabalhador da saúde, não existe essa possibilidade, não existe uma carreira única, que é uma das nossas bandeiras, inclusive reivindicação para isso. Ana, e a situação dos Mais Médicos aqui em Campinas, como é que está? Bom, Beto, em Campinas, 5 médicos chegaram, entretanto, 2 desistiram. Está prevista ainda a chegada de mais 2 médicos brasileiros formados na Argentina, que estão em treinamento na capital. Doutora, eu queria saber qual é a real situação da falta de médicos aqui em Campinas? O salário de Campinas não é nenhuma maravilha, não é melhor do que de municípios da região, por exemplo. A condição de trabalho geralmente é pior. Eu tenho, por exemplo, pacientes meus. Eu estou há 5 anos já numa mesma unidade, com uma equipe bastante organizada hoje em dia e tal. Mesmo assim, eu tenho pacientes meus que chegam falando, doutor, eu precisava ter voltado 2 anos atrás no retorno com o senhor, mas só consegui marcar agora. Isso aí é ruim para o paciente, é ruim também para o profissional que quer trabalhar direito. E esse profissional, muitas vezes, ele não tem uma autonomia de organizar o seu próprio processo de trabalho, por exemplo, para dar conta disso. Então, existem questões aí dos médicos não quererem trabalhar no SUS, tem um monte de questões para debater. Mas aqui em Campinas, particularmente, nós temos uma rede que não é acolhedora e não permite que o profissional se realize, falando, olha, vá no final do dia e fala, hoje eu fiz um bom trabalho. Já a gente continua essa conversa. Até agora a gente está falando só da falta de médicos, né, em geral. Mas não é o único problema da saúde em Campinas. Confira na reportagem de Evandro Sabatini.
Essa é apenas uma das muitas maneiras de esperar por atendimento em um dos 63 centros da rede básica de saúde em Campinas, como, por exemplo, neste centro de saúde da Vila Padre Anchieta. É falta de médico, falta de remédio, demora demais. Você chega aqui 5 horas da manhã, você sai daqui 4 horas da tarde. Ele só socorre quando vê que já está caindo e um médico para atender todos. A nossa adulta é péssima, igual eu te falei. Segundo o representante do Movimento Popular de Saúde, o repasse de verbas dos governos federal e estadual são insuficientes e os problemas acabam se acumulando pela falta de investimentos. Falta de tudo. Falta desde o esparadrapo, falta medicamento, falta material para atender as pessoas. Então isso é um grande problema. De cada R$100 que é gasto, 47 é gasto no particular e só 53 é gasto na rede pública. E esse gasto da rede pública ele acaba ficando uma grande quantidade para a prefeitura, porque o governo do estado não coloca dinheiro e o governo federal não coloca dinheiro suficiente. A carência de profissionais, medicamentos e infraestrutura acarretam na superlotação dos postos e na sobrecarga de trabalho. As filas, cada vez maiores, recebem mais pacientes a todo momento e os atendimentos são feitos em situações extremas. A situação fica ainda mais complicada. Desde o fim do convênio com o Hospital Cândido Ferreira em março deste ano, que demitiu mais de 600 funcionários, as vagas ainda não foram totalmente repostas, mesmo com os concursos realizados pela Prefeitura. Foram feitos alguns concursos, já tinha concurso do ano passado, teve um grande concurso esse ano e processo seletivo. Até o momento, a gente enfrentou mais a questão do déficit médico. Tudo que há de repasse, o município tem que ter uma contrapartida. Mais ou menos entre 40% do que a gente tem de equipes, a gente tem o repasse federal, o restante o município tem que arcar. Para Gerardo, a situação da rede básica de saúde só vai melhorar quando houver um trabalho integrado. Integrado no financiamento, integrado nas ações, integrado no planejamento e principalmente um treinamento nos profissionais. Eles não estão pensando na gente, eles estão pensando neles. O que eles estão fazendo na rua, bonitinho, investe no posto de saúde. Eu peço a Deus. Na sua opinião, qual que é o principal problema realmente aqui na cidade? É investimento, como a gente viu na reportagem? O maior problema que eu colocaria para você é o seguinte: a gente tem um sistema de saúde que, em termos de gente, em termos de trabalhador, de profissional, ele é insuficiente para a demanda que a população precisa. Mas é muito mais gente do que o número de trabalhadores é capaz de dar conta. O maior problema disso é quantitativo. Você deveria ter mais que o dobro do que tem de equipes e de centros de saúde para atender adequadamente a nossa população. Agora nós vamos ver um VT sobre os estudantes de medicina, não é isso, Ana? É isso mesmo, Beto. Cerca de 200 universitários se formam em medicina na Unicamp e na PUC todos os anos em Campinas. Será que esses futuros médicos pensam em atuar na saúde pública? Veja na reportagem de Camila Gomes. Os estudantes de medicina da Unicamp estão envolvidos do primeiro ao último ano com questões da saúde pública. E não é só na teoria. Durante os 2 últimos anos de curso, atuam diretamente em centros de saúde, ambulatórios e hospitais da rede pública. Aqui na Unicamp, o currículo ele tem matérias desde o primeiro até o último ano da faculdade, onde ele tem contato com atividades de saúde pública, sim. Os estudantes já são educados, já são ensinados desde o início que o SUS é a pedra fundamental para a saúde do nosso país. E esse é um ponto importante aqui na filosofia do curso de medicina da Unicamp. E, pelo visto, a filosofia aplicada no curso funciona. Os estudantes demonstram interesse pelo trabalho no SUS já nos primeiros anos de curso. Eu tenho interesse em atuar na saúde pública. Eu acho que na medida em que você está fazendo uma universidade pública, eu acho que é um dever, assim, com o povo mesmo, a gente poder ajudar, a gente poder atuar nessa área. As diretrizes curriculares de um curso de medicina se baseiam em 5 áreas básicas: saúde coletiva, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia e clínica médica. Atualmente são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 53 especialidades. Com tantas opções, o difícil é escolher qual seguir.
Não decidi ainda não. Eu acho que tem bastante coisa ainda pra gente aprender, né? No segundo ano tem muita coisa que a gente ainda nem viu. É aqui no Hospital das Clínicas que os estudantes de medicina da Unicamp passam os últimos anos do curso em contato direto com a saúde pública. Mas mesmo assim, eles ainda têm dúvidas de que especialidade seguir e se querem ou não atuar pelo SUS. Se eu fosse fazer uma prova, eu faria ortopedia hoje, né? Mas não é nada fixo, assim, não é concluso. Todo mundo acaba tendo uma certa ligação com o SUS, os estudantes. A questão é que, dependendo, o SUS ele é muito diversificado. Tem regiões que dá mais prazer trabalhar, em grandes centros como aqui, por exemplo, e tem lugares que falta estrutura, então são essas críticas que a gente faz. Doutora, a gente viu aí na reportagem que a maioria dos estudantes querem trabalhar na rede pública de saúde, mas a realidade é bem diferente, porque faltam médicos, né? Na sua opinião, qual é a principal causa desses estudantes não quererem trabalhar no SUS? A gente tem uma questão mesmo eu diria uma questão de classe mesmo. O médico, dificilmente ele vai se identificar e conseguir ter empatia, conseguir ter vínculo com aquela pessoa que está no outro lado, no bairro onde talvez more a empregada doméstica dele, que ele tem uma relação de classe também, ir lá e solidarizar, entender o processo e tal. Aguentar a barra, que é não poder resolver os problemas que não são resolutíveis por nós médicos com medicamento ou com procedimento. Então, tem muita coisa envolvida nisso. E se esses estudantes de medicina ainda têm dúvida entre trabalhar na rede pública ou na rede privada, existem ainda pessoas que se desdobram para fazer parte dessas duas realidades. É o caso do ginecologista Ademir Boarrad. A reportagem é de Beatriz Pereira. A possibilidade de ajudar as pessoas em uma profissão baseada no contato pessoal. Era esse o desejo de Ademir Boarrad, quando ainda era criança, na cidade de Promissão, interior de São Paulo. Lá tinha um hospital regional e eu vivia querendo ser médico como aqueles médicos que estavam lá em Promissão para ajudar na saúde de toda a região. Hoje, 42 anos depois de ter se formado médico, na 4ª turma da Unicamp, 70% de seus horários de atendimento são no Centro de Saúde do DIC 1. 3 vezes por semana, ele atende também em um consultório na Vila Itapura, uma distância de 18 quilômetros. O Dr. Ademir percorre esse trajeto há mais de 20 anos e se diz realizado com sua rotina e a oportunidade de trabalhar nos 2 locais. É evidente que no consultório, na cidade, a gente tem mais conforto, tem mais comunidade, mas a maneira como atendemos os clientes é exatamente igual. Quando questionado sobre as dificuldades de se trabalhar em cada local, ele diz que no consultório os problemas são com o pedido de exames por convênios. Já no centro de saúde, a principal é a falta de funcionários, especialmente da área de enfermagem. E fica difícil, às vezes, no centro de saúde, com um número limitado de funcionários, a gente poder fazer um atendimento mais saudável. Apesar da distância entre os 2 lugares e dos problemas enfrentados no dia a dia, o Dr. Boarrad, hoje com 65 anos de idade, não pensa em alterar sua rotina. Quero continuar trabalhando no consultório no centro da cidade e agradeço a Deus a chance que Ele deu para eu poder trabalhar em centro de saúde, de periferia e ajudar todas as pessoas. Tem muitos casos como esse relatado na reportagem, ou o caso do Ademir é uma exceção? Existem, assim, grande parte dos médicos tem mais de um vínculo de trabalho e muitas vezes um dos vínculos é sim com o setor público. Agora, um dos problemas do nosso sistema de saúde, por exemplo, quando existe inclusive hospitais que tem isso tal, que é você tem um atendimento diferenciado. Na mesma instituição, o paciente do convênio tem, já vi um exemplo lá de São Paulo uma vez que tinha assim, uma plaquinha, café exclusivo para pacientes do convênio. O paciente do SUS não pode tomar aquele café, tem a plaquinha lá. Então, assim, existe a questão, pelo fato mesmo de existir um sistema privado, existir o setor público pela lei, ele é universal, ele não existe, não tem uma barreira que fala, não, aqui só entra quem é pobre, quem não pode pagar. Mas existe uma certa disputa dos 2 setores, inclusive o SUS em muitas coisas ele é melhor que o setor privado. Não aparece tanto na imprensa isso, mas e muitas vezes o setor público faz coisas que o privado não faz. Bom, Beto, até agora a gente falou mais sobre a rede pública de saúde, mas temos problemas também nos hospitais de Campinas. Antes de falar sobre eles, vamos mostrar a história do Mário Gatti, que completa 40 anos em 2014. No
início da década de 70, com o aumento na população de Campinas, cresce a demanda por atendimento médico. É neste contexto que se inicia a construção deste hospital, no local em que funcionava apenas um posto de saúde. A inauguração foi em 14 de julho de 1974, durante a comemoração do bicentenário de Campinas. Inicialmente chamado apenas de Hospital Municipal, em 1976 é batizado com o nome do Dr. Mário Gatti, médico italiano que marcou a história da saúde campineira. Nascido em Nápoles, Itália, em 1879, Mário Gatti chega a Campinas em 1905. Além de ter sido um dos fundadores da maternidade de Campinas, trabalhou incansavelmente para salvar vidas, como no episódio do desabamento do teto do Cine Rink, em 1950, que lhe rendeu uma medalha de reconhecimento. No final da década de 80, os jornais da cidade denunciaram a falta de ambulâncias e de verba para a reforma do hospital, que chegou a ser considerado um dos 2 piores da região pela Secretaria da Saúde do Estado. Hoje, este é o principal hospital da cidade de Campinas. Diariamente, mais de 1.200 pessoas são atendidas aqui através do Sistema Único de Saúde. Apesar das melhorias, a avaliação feita em 2013 pelo CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, aponta que os principais problemas deste hospital são a falta de equipe médica, a superlotação e a demora no encaminhamento dos pacientes. No ano passado, R$ 900 mil foram destinados à reforma das alas de pediatria e ortopedia, concluída em julho deste ano. A próxima fase já foi iniciada e deve ser concluída junto com a comemoração dos 40 anos do hospital, mas sem ampliação no número total de 230 leitos. Bom, a falta de leitos é um problema comum não só no Hospital do Mário Gatti, mas em diversos outros hospitais do SUS. Por que você acha que esse problema é tão comum? O hospital é uma organização extremamente complexa, onde a maior questão precisa de número de pessoas para atender em condição adequada ao número de pacientes, ao número de leitos que está ali. Não adianta nada você ter um hospital lindo, maravilhoso, cheio de camas super confortáveis, equipamentos de última ponta, e não ter gente para trabalhar lá, como acontece muito por aí afora. Mas e soluções, doutor? O que a gente poderia apontar como soluções? Voltar a priorizar a saúde pública, as pessoas voltarem a lutar por ter a saúde pública para todos nós. Se for só o mais pobre, se for só quem não tem alternativa que vai usar o SUS, vai ser muito difícil que se organize para cobrar dos governantes. Muito obrigado, doutor Francisco, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente o problema da saúde é muito complexo. Nós esperamos que com essa edição do Espelho Urbano tenhamos ajudado a todos a esclarecer um pouco alguns pontos. Muito obrigado, Ana. Essa edição do Espelho Urbano vai ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Beto. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.